Evangelho de João, capítulo 17, todos encontraram, diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorificarei na terra, consumado a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me destes, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviastes. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me destes, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e assim os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo, e os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Amém. Glória a Deus. Essa é uma das orações mais belas que nós encontramos, principalmente no Novo Testamento, que é a oração de Jesus, Deus, ao seu Pai, também Deus. A oração de um filho a um pai cheio de amor. Imagina comigo, você que gosta de assistir novela, você que gosta de assistir série, por exemplo. Quando vai chegando o final da história e você quer descobrir então o porquê de todo o drama, que era a revelação plena do porquê de toda aquela saga, por que a mocinha não beijou o mocinho, por que ela deixou, por que ela foi embora, por que daquela complicação, daí vai chegando no último dia, na última cena, daí o homem principal, protagonista da história, está num leito para morrer, e ele tem o seu filho, aquele que vai dar continuidade da sua história,
Então, quando todo mundo pensa que o pai vai revelar o porquê de toda aquela situação, de todo aquele jeito, o pai então faz assim para o filho: vem aqui, vem aqui. E o filho chega diante do pai e se reclina, e eles falam um ao outro no pé de ouvido. Daí ninguém ouve, e acaba então a novela. O que você faria? Não assistiria mais aquela série, certamente, você se levantaria do sofá: eu sei, sempre é assim, o que aconteceu? O Google ia ser agitado com várias possibilidades. O pai, aquele pai lá não era o pai dele, ele falou que na verdade ele não era o pai, mas cuidou porque ele amava. E muitas elucubrações e pensamentos a respeito da história final seriam ditas. É o que está acontecendo aqui no capítulo 17, só que não. Ele não chama de canto, ele apresenta a sua oração nas últimas palavras. Jesus está prestes a morrer, ele está no último momento. Depois do capítulo 18, a gente já vê a figura do Getsêmani. Jesus tem uma conversa antes com os discípulos, e ele se prepara então para a morte. E ele chega então no pé de orelha com Deus e começa a falar a respeito de todo o seu propósito, de tudo aquilo que ele fez, dos seus porquês, de quem ele é, aonde ele estava, o que ele estava fazendo aqui, por que ele falou como falou aos seus discípulos. Então ele tem uma conversa, é uma oração de um Deus no Filho, juntamente com Deus o Pai. E este solo é sagrado, porque me parece que eles estão aqui no Santo dos Santos, no lugar de santidade. Um Deus santo com um Filho santo, conversando coisas santas, falando de propósitos eternos, falando da sua missão e da complexidade de tudo aquilo que envolve Jesus Cristo e a sua cruz na humanidade. É este o cenário que nós temos aqui. João relata isso de uma forma muito ímpar, muito particular, falando a respeito da última fala de Jesus com o seu Pai. Ele estava para morrer. E nesta fala nós entendemos a princípio algumas coisas maravilhosas. Jesus está pregando no cenário anterior para os discípulos. E ele termina de pregar para os discípulos, ele vai e fala com o seu Pai, e fala com o seu Pai a respeito dos discípulos. Todo pregador da palavra, todo homem, toda mulher, não me refiro a pastor, mas todos aqueles que pregam a palavra, que apresentam Deus às pessoas, precisam também apresentar as pessoas a Deus. Não adianta só falar de Jesus, não adianta somente falar do mistério da salvação, não adianta simplesmente falar a respeito do pecado ao pecador, se você não apresenta o pecador ao seu Deus. Jesus, ele está falando com os discípulos do verso 25 ao 33 do capítulo 16. Termina de falar com eles e vai falar com o Pai a respeito deles. Num primeiro momento, no capítulo 17, Jesus ora a respeito de si. E depois, num outro momento, ele fala a respeito dos discípulos. E num outro momento da sua oração, ele fala a respeito dos seus muitos irmãos, daqueles que ainda iriam nascer e que iriam crer nas suas palavras. Nós, como igreja, temos que ter o seguinte princípio: se nós falamos de Jesus às pessoas, nós precisamos apresentar as pessoas a Jesus. E este é um mistério da evangelização e da eficácia do ministério e da obra de Cristo. Não somente a palavra sendo apresentada, um Deus sendo apresentado a alguém, mas um alguém sendo apresentado a Deus. E esta é a mecânica, é a dinâmica da oração de Jesus. Eu não sei se você tem orado por alguém especificamente, por um vizinho, por um colega, por uma pessoa que constantemente você conversa, que você fala de Jesus a ela. Mas eu quero dizer, segundo esta palavra, que você precisa apresentar essa pessoa a Deus, porque esta é a dinâmica espiritual. É dessa forma que esta pessoa se torna conhecida neste mundo espiritual. É desse jeito que ele vai sendo, ou esta pessoa vai sendo gestada
para que ela venha a nascer em Cristo Jesus. Isso é poderoso. E Jesus faz isso com excelência, apresentando então as pessoas a Deus. Todos que pregam a palavra do Senhor, sejam por testemunha, seja por forma oral ou escrita nas mídias sociais, precisam orar, apresentando pessoas a Deus. Nessa breve reflexão, como eu disse, será breve, eu quero que a igreja tenha esta dinâmica. Ore por pessoas, escolha alguém para orar por ela, para apresentar diante de Deus, apresentar diante de Jesus. Eu posso dar um testemunho de algum tempo atrás, eu queria apresentar Jesus a uma pessoa e não sabia como fazer isto, porque existem algumas pessoas que elas criam, sabe, um campo de força. É difícil você falar de Deus, não é verdade? Tem pessoas que é facinho, você vai lá, fala. É facinho, é mais fácil do que o Corinthians ganhar o Campeonato Brasileiro. Você gostou, né, Renato? Me tornei seu amigo agora. É fácil. Mas tem algumas pessoas, amados, que é difícil você chegar para falar de Jesus. Parece que tem um bloqueio, uma redoma, um campo de força. E na minha experiência, eu me deparei com uma pessoa com quem eu me relacionava com uma certa frequência. E então eu comecei a falar com Deus: Senhor, eu preciso falar da tua palavra a essa pessoa, eu preciso testemunhar de alguma forma. Mas a pessoa ela era muito perfeita, ela era muito cheia de conceitos e preceitos a respeito de tudo, de Deus, da vida. Então era complicado você falar alguma coisa, parece que se falasse algo ia acontecer um reboliço. E eu falei então com Deus a respeito dessa pessoa. Então eu comecei a falar mais com Deus a respeito dessa pessoa, e falava mais com Deus a respeito desta pessoa, e comecei a persistir a respeito desta pessoa. E num determinado dia, eu com a pessoa, caminhando na lida, na jornada normal do cotidiano, a pessoa me fala: Cláudio, você é cristão e você é pastor, eu sei disso. Você poderia me explicar a Bíblia? Eu olhei assim com cara de ué, caramba, velho, Deus respondeu a oração hoje aqui. É só falar. Abriu-se então um canal para que eu pudesse então conversar a respeito de Deus, aquela pessoa que por sinal era maçom. Então eu comecei a conversar e a falar de Deus àquela pessoa. Me parece que esta é a dinâmica que nós temos que usar, falar das pessoas para Deus, porque a obra ela é feita mediante o Espírito. E quando então Jesus, caminhando para o seu último momento, ele chega então e começa a conversar com Deus, ele apresenta os seus discípulos a Deus. Ele manifesta a sua vontade e a vontade que ele permeou em toda a sua caminhada de 3 anos com os discípulos, apresentando os seus discípulos a Deus. Isto é majestoso, isso é maravilhoso. Isso é de uma hombridade incrível, pedindo para que Deus cuide dos seus discípulos, e eles já estão crendo na sua palavra, com exceção de um, do filho da traição, daquele que estava para trair a Jesus, do filho da perdição. Verso de número 12 diz: quando eu estava com eles, guardava-os do teu nome, que me destes, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Mas agora eu vou para junto de ti. Cuida dos meus discípulos. Cuida daqueles que eu guardei com carinho, com quem eu caminhei com carinho. Cuida. E aí a gente tem uma segunda lição a respeito da oração de Jesus, que traz então segurança a mim e a você. O que guarda os discípulos de Cristo, o que traz então a segurança, que ampara, que fortalece, é a pessoa do Deus, é a pessoa de Cristo em Deus. É Ele que sustenta.
é Ele que protege, é Ele que ampara, é Ele que não nos deixa órfãos, é Ele quem dá amparo e que traz consolo. E nós entendemos um pouco mais à frente que a forma pela qual Deus guardou os discípulos foi na pessoa do Espírito Santo do Senhor. Eu e você temos o Espírito Santo de Deus e somos guardados por Ele, porque somos discípulos de Cristo Jesus. E Ele intercede pelos seus discípulos, Ele ora pelos seus discípulos, Ele guarda a sua vida, Ele protege o seu caminhar, o seu levantar e o seu deitar. Ele te protege e te guarda. E Ele não dorme, diz o salmista, não dorme o guarda de Israel. Isso é maravilhoso, porque isso me traz segurança em saber que todo discípulo de Jesus Cristo tem a intercessão de Cristo, tem a intercessão e tem a proteção do seu Deus. Eu sei que muitos de nós muitas vezes pensamos, onde está Deus? Aonde está Jesus nesse momento de calamidade, de tristeza, no meio da dor? Aonde está Jesus? Eu posso dizer que Ele está intercedendo por você. Eu posso dizer que Ele está mediando a sua dor. Eu posso dizer que Ele está na cruz, eu posso dizer que Ele está atraindo para si toda a sua dor, levando toda a sua carga, levando todo o seu sofrimento. Jesus está contigo na caminhada, se identificando com você na sua vida, por isso que Ele intercede por você, por isso que Ele sabe que é sofrível, é difícil, por isso que essa vida de via estreita, é dolorosa. Ele sabe que você precisa da intercessão e da intervenção de Deus. Deus intervém na sua história pela intercessão de Cristo Jesus, mediante a sua ação diante do Pai. É isso que Ele está falando na orelha de Deus, na sua oração. Ele tem um propósito nisso tudo. Ele tem um propósito de salvação, de revelação, e tem um propósito de guarda, de amparo. É isso que Ele está falando, que Ele veio fazer, e agora Ele não quer que nenhum dos seus discípulos venha se perder nessa vida. E por isso que Ele pede então a Deus que os guarde, não que os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Verso de número 15, não te peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não o sou. A afirmação de Jesus aqui é categórica. E nós precisamos entender isso. Que nós não somos deste mundo. Você não é deste mundo. Nós temos outros valores, outros princípios. Temos a pátria celeste como destino final. Nós não somos deste mundo. Os valores que devem, então, de alguma forma, levar a nossa vida, são valores que vêm de cima, valores do alto. Existem muitas pessoas que vivem ansiosas, com dificuldade para viver, porque são envolvidas pelas coisas do mundo. E, certamente, as coisas que existem no mundo nos chamam muita atenção. E aí advém toda a nossa ansiedade. Começa a pensar nas coisas que são do alto. Começa a pensar em Deus. Começa a pensar na sua pátria celeste. Começa a pensar no reino dos céus, que abarca, que ampara todas as coisas. Pensa na missão e no propósito que Deus te deu, e toda a sua ansiedade será arrefecida. É interessante isso, porque nós não somos desse mundo, amados. Nós não precisamos viver como se fôssemos desse mundo. Estamos aqui, estamos de passagem, para expressar a glória de Deus e falar do amor dele a todas as pessoas. Mas nós não somos daqui. Sempre, na minha infância, eu vinha para Camilópolis, a gente vinha a pé para Camilópolis, aqui para a nossa igreja, e nós passávamos sempre no muro do cemitério aqui de Camilópolis. O muro, além de ser extenso, tem muita barata no chão, em dias de calor. É terrível. Dá mais medo da barata do que das almas penadas. Não que exista
mas, enfim, a nossa mente cria cada assombração terrível. E sempre que nós passávamos no cemitério, vez por outras, as histórias começavam a acontecer. Você tem medo de passar no cemitério? Você já viu alguma coisa? Já viu alguma coisa se mover? Alguma alma? Daí as histórias começam a acontecer. Os mais espertinhos inventam histórias e a gente vai ficando com medo. O tempo foi passando, Mas eu me lembro de uma vez que nós estávamos caminhando e eu era garoto ainda e alguém contou uma piada. E essa piada foi da seguinte forma, até eu entender que era uma piada, eu demorei para entender que era uma piada. Olha, tinha uma pessoa que estava vindo aqui e ela estava com a Bíblia na mão, andando de terno e gravata. Andando aqui, na calçada do cemitério. E a pessoa era uma crente fiel. Até que alguém tentou, então, assustar aquela crente fiel. Ei, o que você está fazendo aqui? O que você está procurando neste lugar? Daí ela olhou para trás para responder a voz e ela disse, olha, quando eu era deste mundo... Foi péssima essa. Mas eu ouvi essa história. O crente não é desse mundo. É uma grande verdade. Então, quem tentou assustar foi assustado. O crente é uma espécie de ET. O crente é esquisito mesmo. Aliás, a Bíblia chama a gente de louco, não é verdade? Ele escolheu as coisas loucas do mundo. Nós não somos desse mundo, amados. Aquieta-se na presença do Senhor. É esta a concepção que Jesus tem dos seus discípulos. Eu não peço para que os tire do mundo. Obrigado, Senhor. Aqui no mundo a gente vive feliz. Mas para que os livre do mal, porque eles não são deste mundo. Mas os livre do mal, é o famoso já, mas ainda não. Sabe? Já glorificados, já com o Pai, já salvos, já abençoados, já glorificados, mas ainda não, estamos aqui presos a este corpo, a esta vida. Então eu aprendo nesta oração de Jesus, além de orar por aqueles que são escolhidos, apresentar pessoas a Deus, eu aprendo que Ele nos guarda, e a concepção dEle, da sua guarda, é que nós não somos deste mundo. Nós não pertencemos a este lugar, nós somos de outra dimensão. Isto é poderoso e isto é maravilhoso. Outra coisa poderosa, além de orar pelos seus discípulos, eu aprendo nesta palavra, do verso 20 ao 26, rogo não somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. A bênção e a oração intercessória de Jesus não contempla somente os discípulos, aqueles que caminham com Ele, mas a igreja de Jesus, por toda a face da terra, aqueles que iriam crer na sua palavra. E a igreja atuante, a igreja missionária, a igreja que tem o mistério e o ministério de Cristo Jesus, precisa interceder por uma igreja que você não vê, por uma igreja que não está ao seu lado aqui caminhando com você. Nós precisamos contemplar e ter a visão, sermos visionários daqueles que vão crer na palavra de Deus. Daqueles que ainda não estão conosco aqui, que não são os nossos discípulos. Daqueles que ainda não caminham conosco, mas daqueles que virão a crer. Uma oração de fé, uma oração que faz um povo santo, uma oração que faz uma igreja santa, uma igreja que não é uma igreja institucionalizada ou institucional, mas é a igreja corpo de Cristo, aqui, ali e lá, e até os confins da terra. A vontade e o propósito de Jesus antes da sua morte, Ele diz ao Pai: abençoa aqueles que virão, aqueles que crerão na minha palavra. Eu tenho transmitido, Senhor, a tua glória, para que sejam um, assim como nós também somos um. E a gente vê com muita tristeza hoje
no meio cristão, principalmente nós protestantes, nós somos a matriz ou o segmento religioso com mais divisões na face da terra. E as nossas divisões não são divisões assim, harmoniosas e bondosas, como quem vai para uma batalha e fala assim, você vai para a direita e você vai para a esquerda, eu sigo reto, você fica parado aqui, olha a retaguarda. Não é uma separação estratégica, combinada de um exército só, mas é uma separação de várias cabeças, de vários pensamentos. E a gente já não se entende mais. Dentro do Brasil já não nos entendemos mais como protestantes. Não sabemos o que é o quê. Se a igreja protestante, ela se espiritualizou tanto que virou um centro espírita, ou se ela se engessou tanto que se tornou uma religião fria, nós não sabemos mais. E a gente tem conceitos e pensamentos a respeito de tudo. Os jornalistas hoje, quando vão falar de alguma notícia que envolve a religião ou a igreja, eles nem sabem comunicar. Eu sou um ouvinte assíduo da Bandeirantes, do Zé Paulo de Andrade, e na bancada tem o Rafael Colombo, tem o Fábio Panuso e tem outros. E normalmente o Felipe Pondé faz algumas inserções falando naquele jornal, gente, estou fazendo propaganda e não estou ganhando nada por isso. Eu gosto do jornal, é uma espécie de podcast. E quando entra um assunto a respeito de religião, vira e mexe, entra o assunto de religião, eles ficam assim, sem saber o que falar. Porque alguém dá um argumento, daí o Salomão Esper fala assim, olha, mas isso aí é protestante histórico. Protestante histórico, mas como assim? Porque ali... Se fosse pentecostal, seria assim. Se fosse neopentecostal, seria assado. Se fosse uma igreja autônoma, seria dessa forma. Então, eles não conseguem nem dar notícia. Existe uma confusão. Não se vê um na igreja. Não se vê Cristo na igreja. Me parece que nessa palavra de Jesus com Deus, olha, Pai, os façam um, assim como nós somos um. Para que o mundo saiba que o Senhor nos enviou. Me parece que aqui a igreja tem falhado, a igreja tem pisado na bola, e isso me parece que entristece. Se nós não temos nas várias matizes religiosas a mesma aparência ou semelhança, mas nós podemos ter como igreja local, nós podemos nos parecer com Deus sendo um. Pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, mas temos algo em comum, temos o mesmo amor, temos o mesmo batismo, temos o mesmo Espírito, nós podemos ser um. Amém? O que nos trouxe aqui, o que nos conquistou foi o mesmo amor, o amor de Cristo, o amor de Deus. Nós olhamos para a mesma cruz, nós podemos ser um nesta igreja. Sermos um e expressar então a glória do Senhor. Esta é a oração e o desejo de Jesus diante do seu Pai. Jesus é um brincalhão, né? Ele escolheu 12 discípulos, 11 permaneceram, Paulo é acrescentado, e nenhum é igual ao outro. Cada um é diferente, cada um tem uma história. Você tem o João Batista, que parecia ser um São Paulino, João Batista. Ele ficava, sabe, quietinho, ao lado ali. João Batista não, João. Ele está ao lado de Deus, o Filho amado, palavras doces, preservado, até o ano 100. E tem Pedro que anda com uma espada, parecendo um pernambucano, nordestino. Eu sou pernambucano, descendente de pernambucano, aliás, nordestino. Meu avô andava com uma peixeira, até os dias que ele morreu, não faz muito tempo. Pedro era este zelote que cortava a orelha de soldado, pronto para a guerra, sempre armado. Jesus escolhe estes homens calmos, homens cheios de ênfase, homens diferentes uns dos outros,
mas todos amando ao seu mestre, todos seguindo ao seu mestre. Somos diferentes, porém temos algo em comum: Jesus Cristo na nossa vida, o mesmo sangue, temos o mesmo batismo. Eu aprendo então nesta oração de Jesus, na última oração de Jesus, que a intercessão é por todos. E nós, como igreja, devemos entender que nós devemos colocar diante do Pai aqueles que irão ser salvos, aqueles que virão a crer na palavra do Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito de Jesus aqui na terra. Por último, compreendo na palavra que Jesus ele cumpriu o seu propósito. E aí nós temos o verso de 1 até o verso de número 5. Jesus ora por si mesmo. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus orando por si mesmo, falando a respeito de si, ele fala que cumpriu o propósito. A oração nos leva a cumprir propósitos, a apresentar propósitos diante de Deus. E eu não sei se você sabe qual é a tua missão, qual é o seu porquê, o porquê de você estar aqui, estar pertencendo neste momento à igreja congregacional de Camilópolis, ou melhor, pertencendo ao corpo de Cristo Jesus, aqui na igreja congregacional de Camilópolis. A oração de pé de orelha, a oração final, é a oração que apresenta a Deus propósitos de uma missão que está sendo cumprida, está sendo concluída. Eu pergunto a você, querido, em nome de Jesus, a pregação não acabou? Depois as crianças vão se apresentar, eu peço a atenção dos irmãos. Eu pergunto a você, se você pode apresentar qual é a tua missão, se você já pode dizer: Senhor, eu tenho cumprido a minha missão. O meu propósito está concretizado. Eu sei o que eu estou fazendo e eu quero glorificar a Ti, porque esta missão está consumada. Eu não sei se você pode responder isso, mas com toda honestidade, você sabe qual é a tua missão. Jesus tinha a noção exata, perfeita do que Ele estava fazendo, do que estava acontecendo na sua vida. Ele não estava aqui de passagem, Ele não estava aqui, sabe, o que está acontecendo, que está pegando. Eu quero chamar a tua atenção para que possa fazer esta oração diante de Deus. Senhor, eu sei qual é o meu propósito, eu tenho cumprido o meu propósito, e eu quero atender ao teu propósito, é fazer dos meus discípulos um, assim como o Senhor é um em mim. Senhor, eu quero cumprir o teu propósito numa igreja que ainda não se fez, mas que se fará em ti. Jesus apresenta a Deus então propósitos na sua oração, e o propósito é para que todos sejam um. Eu sei que esta é a vontade de Jesus, esta é a vontade de Deus, agora, foi no passado e sempre será. Vamos ficar em pé, amados. Além de ser oportuno, porque hoje é o Dia dos Pais, mas não por isso somente, é interessante observar que o filho, ele volta sempre para o seu pai, e ele fala com o pai, nos seus últimos momentos, e o pai havia dado um propósito para ele, e ele cumpre o propósito da qual o pai havia dado. Eu sei que você, como filho de Deus, pode cumprir também
os seus propósitos, os propósitos de Deus na sua vida. Ele te condiciona a isso, Ele te fortalece a isso. Ele pode te levantar para que a tua missão então seja cumprida, em nome de Jesus. Quero orar por tua vida, para que Deus mostre a você, dê a você uma visão bem clara da sua vontade, do seu querer. Assim como nosso mestre tinha esta visão clara, que você possa ganhar, adquirir nessa noite, em nome de Jesus, com os olhos fechados. Pai, obrigado por orar por nós. Obrigado porque antes da sua morte, o Senhor estava intercedendo por nós, pedindo a Deus que nos fizesse um, orando para aqueles que creriam na tua palavra. E hoje, Senhor, mais de 2000 anos das últimas palavras de Jesus aqui na terra, em oração contigo, nós ouvimos a tua voz, atendemos o teu chamado, e por isso queremos permanecer conhecendo o teu propósito para a nossa vida. Abençoa, Pai, a tua igreja aqui. Levanta cada um, Pai, segundo o teu chamado, segundo aquilo que o Senhor tem concedido a cada coração, na pregação da palavra, e que possamos apresentar vidas ao Senhor, que possamos apresentar Deus a pessoas, e as pessoas a Ti, Pai. Abençoa cada um dentro da sua vocação, do seu dom, da sua habilidade. Separa homens e mulheres para uma obra boa, perfeita e agradável, que é a tua vontade para as nossas vidas. Vocaciona, Pai, jovens, vocaciona crianças, aqueles, Senhor Deus, que estão prestes a se aposentar, que não sabem direito o que fazer. Separa, incomoda no coração, Pai. Existe muita coisa para acontecer. Vasos, Senhor Deus, úteis nas tuas mãos. Abençoa a tua igreja e nos mobiliza a cumprir a tua vontade, a fazer o teu querer. Eu oro assim em nome de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.